Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que noite maravilhosa. Após esse louvor que as crianças entoaram, que mexeu muito comigo. É muito bonito porque você sente o seguinte: quando você clama para Jesus, para que Ele passe na sua casa, você está precisando muito que Ele passe lá. Mas o mais interessante é o seguinte: é que o refrão da música fala: filho, eu estou indo lá. E quem tem fé para sentir que Deus está indo na tua casa, Ele está indo na tua casa hoje resolver. Porque o nosso Deus, quando vai na nossa casa, Ele vai para poder resolver, para colocar tudo no lugar. Porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Irmãos, eu quero dividir com a amada igreja algo que tocou no meu coração. Deus deu uma gotinha da sua revelação para mim hoje no meu trabalho. Eu estava conversando com meus colegas de trabalho e daqui a pouco eu usei o termo maná escondido. E aí eu parei e falei assim: olha só, Deus me dando uma palhinha para que eu possa construir uma mensagem. Eu falei assim para meus colegas: quando tiver a oportunidade, eu vou pegar isso aí. E aí hoje chegando aqui, as coisas aconteceram e Rodrigo, você vai trazer a mensagem. E em cima dessa gotinha que Deus me deu, do maná escondido, eu busquei na Bíblia, eu não sabia onde estava, mas o destrinchar dessa revelação Deus vai trazer para mim e para vocês agora. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Eu quero que os irmãos procurem. Eu louvo ao Senhor Jesus por estar hoje na casa dele, estar adorando ele, e um culto especial, um culto onde nós estamos aqui vendo crianças, mulheres, adolescentes, jovens, homens, todos adorando ao Senhor, porque convém adorar ao Senhor, independentemente da idade. Não tem essa. O Espírito do Senhor já ensinava a Sansão quando ele era criança. Samuel foi utilizado. Deus falou, Deus usou homens em idade avançada, usou Abraão, para que ele pudesse constituir e começar o patriarcado. Então não tem essa de idade, mulher, homem, não tem essa. Para Deus todos são importantes. Irmãos, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens ainda o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho contra ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, sentem dando glórias a Deus. Glória a Deus. Então, acabamos de ler a carta à igreja de Pérgamo. E eu tenho que dizer o seguinte: hoje nós somos a igreja de Pérgamo. Nós precisamos ter a consciência do que Deus fala a essa igreja. É interessante que ela fala o seguinte: você habita em meio, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, é uma igreja que está num lugar, um lugar que não era um lugar bom para ela estar, mas ela estava
estável, militante e perseverante, aonde habitava o trono do inimigo. Ou seja, lutando contra os poderes do mal. Nós também não estamos hoje habitando no trono de Satanás, porque onde nós vamos, a igreja acaba se opondo às doutrinas desse mundo, se opondo ao que é pregado, ao que Satanás vem falando, vem fazendo com que as pessoas sigam, e você como igreja vem trazer tudo que é o contrário, e você se torna uma oposição àquilo. Está todo mundo fazendo coisa errada, você chega ali e você é o servo de Deus, e você não faz, e você se opõe somente com a sua vida, somente com o seu costume, o seu dia a dia, sem fazer força. E isso faz com que você constitua, querendo ou não, às vezes inimigos. Você vai constituir pessoas que têm curiosidade sobre a sua vida. Como é que você consegue viver e você não peca? Você não faz as coisas erradas? E outra vez ela fala assim: não, está se sentindo muito melhor do que os outros, é crente, se sente melhor, se sente superior. Não. Você está exercendo o seu papel, porque nós somos igreja. E nós estaremos sempre contra o trono de Satanás, contra o trono do inimigo, buscando pessoas que estão cansadas de serem pisoteadas pelo inimigo lá fora, e que com a nossa palavra, com o nosso proceder, com a nossa vida, vão encontrar um novo caminho. Olha, existe um caminho fora da prostituição, existe um caminho fora do alcoolismo, existe um caminho fora de algo errado, existe uma chance, porque às vezes o pecado e o constante ato de pecar cega a pessoa, e a pessoa só acha que só tem aquela vida para ele. É muito ruim, mas só tem essa modalidade de vida. E aí quando vê você com o seu jeito, com a sua maneira de ser, de agir, de lidar, ela fala assim: nossa, mas eu acho que ainda há uma chance, mas eu não presto. Poxa, mas só que bem que eu podia ser igual aquele irmão, aquela irmã, bem que eu podia ir para aquela igreja aprender, conhecer um pouco mais. Às vezes a família que a pessoa foi instruída, que ela cresceu, tem um outro caminho, uma outra ordenança de fé, e ela nunca conheceu o Deus dos deuses, nunca conheceu o Senhor Jesus. Então nós temos que ser essa sinagoga, essa igreja que está no lugar onde está o trono de Satanás, para que nós possamos ser oposição, mostrar que existe uma saída, que o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, Ele morreu não só por nós que estamos aqui, Ele morreu por todos, inclusive aqueles que estão pecando agora, inclusive a pessoa que pode estar passando ouvindo minha voz aqui. Jesus morreu por mim e por você, por todos nós. Ele fala o seguinte: conheço que conservas o meu nome e não nega a minha fé. Olha que lindo, porque você está no trono de Satanás, no lugar onde habita o trono de Satanás. Não deve ser fácil conservar a fé, se manter de pé, se manter ainda atuante, militante na fé em Jesus Cristo. Mas ele fala o seguinte, a gente entende aqui no versículo 14, que ele fala: todavia contra ti tem algumas coisas, os que não falo que todos, mas alguns, que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só, e aqui ele explica: o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem prostituição. Irmãos, Balaão, quem conhece Balaão aí? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de Balaão, mesmo que seja um pouquinho. Ou então Rodrigo nunca ouviu falar de Balaão. Vamos ouvir então agora, porque a palavra de Deus se renova. Balaão foi aquele profeta que encontrou o mesmo caminho que o povo de Deus no deserto. E ele era um profeta muito grande de poder naquele tempo. E as culturas judaicas os estudiosos dizem que Balaão tinha um poder muito grande, quase semelhante ao de Moisés. A palavra do Senhor diz, a palavra realmente, que em um determinado momento, um homem, rei Balaque, queria um homem espiritual que tivesse poder, para que pudesse amaldiçoar um povo inimigo que tinha saído do Egito, e estava caminhando e possivelmente poderia passar pelas suas terras. E o rei Balaque pensou: existe Balaão, grande profeta, conhecido aqui por todos, que é o homem que faz maravilhas e prodígios. Manda chamar Balaão. Deus falou com Balaão o seguinte: Balaão, vou te procurar.
vai, mas você só vai fazer o que eu te mando. Ou seja, Deus falava para esse homem. Então nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele não fala só com crentes, Deus fala com todos. Agora, cada um vai tomar a sua direção. Cada um vai tomar. Infelizmente, cada um toma a sua direção. Um homem muito poderoso, e os homens batendo na porta dele, a mão do rei Baraque, e ele foi, montou na sua jumenta e foi embora, sendo que ele não estava querendo ouvir o que Deus estava colocando. Deus colocou um anjo no caminho, e aí a gente conhece a história, às vezes não pelo nome, mas pelo que acontece. A jumenta desvia para lá e desvia para cá, e ele não quer seguir o caminho, e ele vai lá e bate na jumenta, e até que a jumenta fala. Por quê? Aí a jumenta fala: o quê? Por que você me bateu? E para você ver que esse homem estava tão transtornado que ele nem achou estranho a jumenta falar com ele. E ele começa a conversar com a jumenta, e ele fala assim, a jumenta fala: eu não fui fiel com você, não sempre fui para lá e para cá. Alguma coisa aconteceu para mim não te obedecer. Ele: eu quase que te mato. Ele: porque tinha um anjo diante de mim, e se eu fosse diante dele, ele estava com uma espada. Ou seja, a jumenta viu o anjo, e Balaão, um homem poderosíssimo, não viu o anjo. Olha como que é. Poder e visão espiritual são coisas diferentes, e nós temos que ter isso em nossa mente. Eu tenho muito poder, eu faço isso, faço aquilo, eu rodo, eu manifesto, eu revelo, eu isso. E visão de Deus você tem? Aleluia. Balaão, ele vê o anjo, e o anjo vai e dá uma chamada em Balaão. E fala: se não fosse essa jumenta, eu te mataria aqui, porque você está se opondo ao caminho de Deus. Vai lá, mas faz só o que Deus manda. Chegando lá, o rei Baraque fala: eu quero amaldiçoar um povo. Estou com medo desse povo, porque já tem muita história sobre esse povo. Esse povo era o povo de Israel, estava saindo do Egito, já tinha passado o Mar Vermelho. E o seguinte: esse povo de Israel é você, é eu, somos nós, que fazemos a vontade de Deus. Liberto da escravidão do Egito, está vindo. Muitas vezes as pessoas têm medo, as pessoas pegam antipatia sem nos conhecer, só porque sabem que a gente está vencendo, batalha, caminhando, seguindo. Está chegando perto de mim, vai me destruir. Não. Nós só queremos seguir nosso caminho, fazer a nossa obra, viver a nossa vida com Deus, sermos felizes, levar o Evangelho a toda criatura. Mas quem não tem Deus no coração, é antipático, quer brigar. Não, ele vai fazer isso. Então já chamou e comissionou aquele homem poderoso. E Balaão falou assim: tudo bem, eu vou fazer, mas vou fazer só o que Deus mandar. Levanta-se altares, levanta-se oferendas. Por quê? Balaão era um homem poderoso, ele sabia da mística, sabia dos feitiços, e ele vai lá e faz tudo aquilo. Mas no momento que ele vai proferir a palavra de maldição, porque a palavra de maldição na boca dele era forte, a palavra de maldição se tornava a palavra de Deus. 3 vezes aconteceu isso, e o rei Baraque ficou irritadíssimo. Ele falou: eu te paguei, te comissionei para você amaldiçoar, e você só abençoa esse povo, como é que pode? Aí ele falou assim: eu falei para você que eu só ia fazer o que Deus mandasse. Por quê? Ele era um homem que interessava no dinheiro, mas Deus está com controle e comando de tudo. Não adianta feiticeiro, não adianta essas coisas contra a nossa vida. E na terceira vez é muito lindo, porque quando ele levanta, faz as oferendas, queima, faz os altares no pico dos montes, e ele vê o povo lá embaixo, e ele daqui vão amaldiçoar, daqui olhando, e ele vai falar, ele vai preferir a maldição. Daqui a pouco ele fala: contra Israel não vale encantamento, e nem feitiçaria contra Jacó. Quando o inimigo tenta te amaldiçoar, tenta fazer alguma coisa, a palavra de maldição se transforma em bênção. Ele não pode, não. Aí Balaque fala: mas por que você falou isso aqui? Como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Tua vida é abençoada, não importa o que falam. Agora, se você não acreditar que ela é abençoada, aí não dá, porque sempre é impossível agradar a Deus. Aquele homem desce, mas Balaão é um homem tão poderoso. A Bíblia vai falando que a Bíblia fala que ele é um profeta que profetiza de olhos abertos. E a Bíblia fala que ele olha e vê o Salvador. É muito interessante. Depois vocês vão ver no livro de Números,
Mas ele olha e fala assim: eu vi a estrela, de Judá levantará o trono, o dominador, um homem que não tem temor, tem poder. Ele consegue ver. E ele, o que ele faz? Aqui a igreja de Pérgamo está falando o seguinte: essa doutrina do Balaão está entrando na igreja. E está entrando hoje, eu vejo, você vê, todo mundo vê. Não é algo escondido, não é escrachado. Balaão, sabe o que Balaão fez depois? Passou um tempo. E ele vai lá e fala o seguinte: eu preciso fazer esse povo já é o pecar. Mas com poder eu não consigo, já sei. Vou fazer coisa material. Pegou as midianitas, as mulheres, as mais belas, e começou a fazer com que elas tivessem contato com os homens de Israel. E aí o homem, pela sua fraqueza carnal, casou, se envolveu com as midianitas, e aí sim elas puderam ensinar feitiçaria, idolatria para esses homens. Olha como é sorrateiro. As estratégias do inimigo. Porque de uma maneira não dá, espiritualmente falando não dá, porque Deus está sobre tudo. Vamos então na parte carnal, material, e na material conseguiu. E às vezes a gente acaba se deixando levar, mas não é por companheiro, mulher ou homem não, mas às vezes é por dinheiro, às vezes é por poder, às vezes é por poder ter uma vantagem em alguma coisa. E aí você está cometendo idolatria. Porque não, porque tem vantagem, eu vou fingir que não estou vendo aqui, ó, essa situação errada aqui, para poder isso acontecer, eu vou fingir. E aí vai acontecendo nas igrejas, vai permeando, né? Aí a pessoa vai, o cara acabou de largar a mulher sem motivo algum, já está com outra, não, mas só que sabe como é que é, né? E tudo mais, a mulher já se abandonou, mas não sabe como é que é, porque outra situação. Então a gente começa a justificar o injustificável, justificar o pecado. E hoje nas igrejas acontece muito isso. Pecado sendo justificado em cima de várias outras coisas, de filosofias e de qualquer situação. Pecado é pecado, a Bíblia não mudou. E aí daquele que tem que mudar isso aqui. A Bíblia fala da perseguição desse homem. Então é o seguinte, hoje você vê muitos balaões nas igrejas, vindo no altar, fazendo truques, fazendo magias, fazendo muitas coisas. É muito poder e pouca visão de Deus. É muito para lá e para cá e pouca palavra, pouca essência. O povo continua fraco, sem alimento, mas os espetáculos são feitos em cima do altar. E isso tem dado muito dinheiro a muita gente. Mas ai daqueles que estão fazendo da casa do Senhor, do altar do Senhor, fonte de lucro, fonte de enganação, ensinando o que é errado, pegando pessoas que estão precisando de uma cura, precisando de alguma coisa, e enganando, ganhando dinheiro em cima. Não, vou fazer o propósito da oferta aqui, do dinheiro para salvação, para cura, bota a mão na pessoa, passa um óleo vermelho, joga a mão para cá, joga a mão para lá, daqui a pouco sai um bicho na mão do cara, e aí todo mundo pensa: nossa, o bicho está na mão da barriga da menina, é um truque de mágica, e a gente está sendo enganado no altar. Existem mágicos e ilusionistas no altar. E isso para atitudes, isso para a palavra também, pegando o que não está na palavra. Por isso que eu sempre falo, assim diz a palavra do Senhor, e todos podem consultar. Qualquer pregador em qualquer igreja que não se coloque para ser consultado sobre o que ele fala, ele não pode pregar. Porque nós temos que ser pautados em cima disso. Aqui é a nossa regra. E ele fala o seguinte: igrejas deixando Balaão entrar. Sabe por quê? Porque Balaão traz muita gente, traz muito público. Balaão traz banco cheio, traz muita oferta, traz visibilidade, traz mídia, mas traz pecado, traz perdição, poder, muito poder. Pessoal, olha e revela tudo, profundo e escondido. Agora, eu pergunto para os irmãos e me pergunto também: de que vale um homem subir no altar e revelar o meu CPF? Se eu já sei. Vai revelar o meu passado? O diabo já sabe. Agora, falar do futuro e o futuro acontecer. Quando Deus quer, debaixo da autoridade de Deus, esse é o homem de Deus. Não ia falar aqui, mas Jeremias estava pregando algo que Deus falou para ele. Deus falou: se o povo não se consertar, o
povo vai virar escravo da Babilônia. E o povo não queria ouvir isso, uma palavra dura, porque às vezes a gente não quer ouvir palavra dura. Quem quer ouvir, a gente quer ouvir palavra de bênção. Eu também. Mas o povo estava errado. Então no erro você não vai ouvir coisa boa de Deus. No erro você vai ouvir conserto. E aí se levanta um outro profeta e fala o seguinte, lá do lado de Jeremias: Deus falou comigo que dentro de um ano Nabucodonosor vai embora e nunca mais vai voltar para deixar a gente aqui. Aí são dois profetas, um profetiza a bênção e outro profetiza algo ruim, que pode acontecer se eu não mudar. O povo faz o quê? Quando está em pecado, você vai no mais fácil, você vai na porta aberta, você vai na pregação seguinte: daqui a um ano vai embora, é mais fácil. Jeremias olha para ele como autoridade de Deus e fala o seguinte: bonita coisa você fez, muito bom, parabéns, mas porque você pregou rebeldia em Israel, você vai morrer dentro de um ano. Porque aquela palavra ali não foi uma palavra singela e ingênua, não. Foi uma palavra que quebrou todo o povo. Porque o povo não queria se dobrar, se arrepender. E aquela palavra fez o povo fortalecer na sua arrogância, na sua prepotência. Enquanto a palavra de Jeremias era dura, era amarga, mas resolve. Era um remédio que resolveria. Não iriam para o cativeiro, não iriam para a Babilônia, não iriam sofrer a mão pesada de Nabucodonosor. E às vezes a nossa vida é assim. Se a gente não se arrepender, se a gente não se dobrar, não se quebrar e não se colocar na presença de Deus do jeito que Ele quer, mesmo que doa, você vai sofrer nas mãos de Nabucodonosor. Porque é mais fácil assim: eu não ligo, pode fazer o que quiser, eu sou desse jeito, não peço perdão, não me conserto. Falei, está falado. A única pessoa que falou, está falado é Deus. Quando Ele fala, está falado. E aí o que acontece? Nós vamos entender o seguinte, que diz o seguinte: outro sim, tu também tens, da mesma forma sustentada a doutrina dos Nicolaítas. O que os Nicolaítas eram naquele tempo? Diz o seguinte: Nicolaítas é como se fossem aqueles homens que controlam e persuadem bem o povo. Eles têm uma habilidade muito boa. Então é o seguinte: é muito fácil você persuadir o povo. Existe uma técnica chamada retórica, aonde o cara que estuda muito bem isso, ele consegue fazer com que errado se torne certo, com as palavras certas, com os encaixes corretos. Então, eu posso pegar e falar o seguinte: homem com homem está certo. A nossa palavra diz que está errado. A palavra do Senhor diz que está errado. Mas eu posso usar termos aqui, estudos aqui, pensamentos, filósofos, e enganar todos e fazer com que todo mundo venha comigo, se eu tiver uma habilidade muito boa. E esses Nicolaítas estavam no meio do povo, porque nós sempre temos os nossos pensadores. E hoje o que nós vemos Nicolaítas no meio do povo evangélico, Nicolaítas que pegam o microfone e louvam maravilhosamente bem, mas tem a sua vida toda errada. Às vezes ele tinha CD e DVD deles em casa. A voz é linda, continua bonita. Tu sente Deus ainda, mas a vida dele é uma tragédia. Não é para deixar de ouvir, não. Não é para seguir o passo dele. Mas se ele canta, louva e você sente a presença de Deus, está ótimo. E você vê pessoas que não. O Nicolaíta tinha uma família. Ele largou a família, tem outra família, por nada, porque um dia ele queria a morena, quando ele quer a loura. A moça também, do nada, ela abandonou: não quero saber, eu estou mal, eu vou abandonar o meu marido e vou fazer não sei o quê. Mas canta que é uma beleza, é um passarinho, é diferenciada. Aquele outro, que já está no terceiro casamento aí, que quando me converti ele era o top dos tops, e hoje até no governo lá ele está. Enfim, até ideologia política errada o cara está pregando. Está no meio do povo. Daqui a pouco você vê na igreja XYZ, o cara pegando o microfone e pregando, cantando e louvando, e os Nicolaítas estão dizendo aí. E o Nicolaíta trocando de sexo, antes era homem, agora é mulher. E tá bom não, cada um é do seu jeito, que a pessoa seja feliz e tá bom. E vai o Nicolaíta entrando. E a gente vai tolerando, porque não. Sabe como é que é? Para algumas coisas somos muito tradicionais. Para as coisas que, outras coisas que deveríamos ser tradicionais, a gente às vezes abre muita brecha. E isso que a igreja tem que ter todo cuidado, porque eles vão
como é que é destruída as igrejas? O plano de Satanás não é vir jogar uma bomba, não, é se infiltrar. E aqui no meio, palestrar, trocar, jogar alguma coisa, porque quando a gente ouve o nicolaíta, ele assume responsabilidade de lideranças, ele faz com que a igreja não obedeça mais o mestre. E aí, quando a igreja não obedece mais o mestre, perde a ligação, ela pode ser qualquer coisa, menos a igreja. E é isso que ele quer. Porque quando a gente perde a ligação com Deus, perdemos completamente o nosso poder, nossa autoridade na terra. Então nós temos que ser aqueles que vão olhar tanto a doutrina de Balaão como a doutrina dos nicolaítas e não faço não. Aqui não. Aqui eu não quero. E a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas vão muito além da vestimenta, vão muito além do sábado, do domingo, do dia da semana, vão muito além se eu bebo a Coca-Cola ou bebo a Fanta, vai muito além disso. Eu estou falando de Bíblia, de vida com Deus. Muitas vezes esses procedimentos que a gente tem, Jesus falou uma coisa que eu penso que é muito séria no dia de hoje. Ele falou o seguinte: muitas vezes os nossos costumes anulam a lei de Deus e colocamos costumes bobos na frente. E sabe o que acontece? A gente se torna um nicolaíta. Porque Jesus falou isso para os fariseus, os principais, os conhecidos ponta a ponta a Bíblia, mas não colocavam em prática da maneira correta. Se para esses grandes homens Jesus falou, imagina hoje o que ele não falaria. Porque ele falou o seguinte: olha o exemplo que Jesus deu, um exemplo muito bom para a gente raciocinar hoje. Se um homem tem uma condição, um dinheiro, e poderia ajudar a sua família, mas só que ele oferta esse dinheiro, em vez de ajudar a família, pai, mãe, ele oferta no altar, ele não pode pegar, ele fala assim: isso aqui vai ser corbão, oferta consagrada a Deus. Ele não pode pegar esse corbão e dar para o pai e para a mãe. Mas a lei diz que primeiro honrar pai e mãe. Mas aqueles homens falam: não, isso aqui é oferta consagrada, já deu, teu pai e tua mãe que se vire. Naquele tempo estava assim. Mas aí o argumento é: você já colocou no altar, já está aqui, não pode. Mas o mandamento é honrar o teu pai e tua mãe antes de qualquer coisa. Era assim. Mas era interessante para os caras ensinarem isso naquele momento? Não era. Não era interessante. Sabe por quê? Os sacerdotes já tinham passado do medo há muito tempo, eles não estavam nem aí para o Salvador. Ficaram muito preocupados quando Jesus apareceu, porque Jesus ia tirar a autoridade deles, ia tirar a posição e o dinheiro deles. Eles não queriam saber de a religião, era só para seu próprio sustento. Por isso Jesus falou: vocês não deixam ninguém entrar no reino dos céus. Não entram e não deixam ninguém entrar. Colocando muito peso, muito jugo em cima do povo. Ou seja, a palavra não vamos falar da palavra, vamos começar a colocar o costume. A gente faz isso, faz aquilo outro. Antes de comer tem que lavar a mão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não, Jesus, seus discípulos comeram sem lavar a mão. Não pode, pecado, horrível, blasfêmia. Aí Jesus vem e fala assim: tá bom, vamos entender que o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que vem de dentro. Porque vem do coração. Eles vão comer aquilo ali, não vai contaminar eles, mas o que sai do coração pode contaminar alguém. Quando você fala a palavra com ódio, contamina alguém. Agora, quando você come sem lavar a mão, contamina ninguém. Até porque eles estavam no meio ali de uma plantação milharal. Ou seja, é você pegar e distorcer o conhecimento em benefício próprio. Isso aqui, a palavra de Deus, é uma maravilha para que você possa ter uma vida feliz. O que a gente tem que fazer é que esses nicolaítas e essa doutrina de Balaão não entrem dentro da igreja. Porque se entrar dentro da igreja, vai matar, vai destruir. Por que muitas pessoas hoje não querem nem saber de igreja? Porque muitos Balaões ou nicolaítas falaram besteiras. Não, aqui não. Aqui é desse jeito. Aí eu falo uma coisa: quem és tu para poder mandar na casa de
assim. Mas eu entrei numa Universal de camiseta, chinelo de bermuda. E me senti mal, porque é a igreja. Eu já tive na igreja católica. Na igreja católica a gente vai com a melhor roupa, né? A roupa do domingo. Entrei na Universal, camiseta, regata, bermuda e chinelo. E o obreiro falou: não vem, pode ficar aqui. Quando eu ouvi os louvores e vi a palavra, aquilo mexeu tanto no meu coração. E aquele obreiro, entendendo a minha limitação naquele momento, não me cobrou a minha roupa. Porque se ele cobrou a minha roupa, esse microfone estava vazio aqui hoje. Porque eu era rebelde. Temos que entender que nem todo mundo tem a estrutura que tu tem hoje. Hoje eu tenho estrutura para ouvir um monte de coisa e, concordando ou não, entender. Mas antes, era um rebelde. Eu ia fazer o que é? Então não vem mais nesse lugar aqui não. Vou em outro lugar, não vou mais na igreja não preciso. Porque a ignorância fazia eu achar que eu não precisava. Mas aos pouquinhos, eu estou falando de um obreiro que eu tinha 18 e o obreiro já tem uns 19 também. Ou seja, ele foi sensível. Então o que eu peço aqui, nós possamos ser uma igreja sensível. Cada um aqui, como Jesus sempre foi sensível, Jesus sempre tocou na maneira correta, em cada pessoa de uma maneira diferente. Jesus não dava a mesma martelada em todo mundo. Glória a Deus. Na prostituta, vai e não peques mais. Onde estão seus acusadores? Nesses homens, os doutores da lei, raça de víboras. Eles já estavam no nível que podia pensar, ouvir. Lázaro estava morto, vem para fora. E cada situação, cada pessoa que Jesus foi encontrando, ele foi tocando de maneira diferente. Nós temos que fazer isso, nos calibrar para pessoas diferentes. Pessoas muito magoadas, aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana no poço. Jesus dá uma aula de como é amar uma pessoa muito machucada e fazer com que aquela pessoa que já tem o padrão de evitar as pessoas não te evite. Porque, olha só, ela vai, depois você não vê o contexto, ela vai pegar água no horário que ninguém vai. Para quê? Não quero olhar para a cara de ninguém. Quantas vezes a gente já saiu de casa? Aí tomara que eu não encontro ninguém conhecido na rua, porque eu não quero dar paz do Senhor para ninguém. Eu não estou bem hoje, eu não quero. Todo mundo, ninguém quer super-homem. E ela saiu, sabe? Mas não foi só porque ela estava num momento ruim, não. Aquela mulher tinha 5 maridos. Tu imagina, 5 homens, já casou 5 vezes. Tu imagina o falatório perto onde ela morava. Não presta. Se fosse hoje, a gente já falaria, mas naquela época, que era muito rigoroso, não presta isso daí. Ó, não quero nem você falando com aquela mulher, hein? Aquela ali, as mulheres que tinham marido, não deixava nem olhar para aquela mulher, porque podia ser o sexto. Então aquela mulher já não estava nem com o marido, ela estava com um homem que ela estava se envolvendo. Então é o seguinte, todo mundo que chegava perto daquela mulher, os homens, eram para poder ter momentos com aquela mulher de intimidade. Porque sabia que aquela mulher, não prestava. Então, o cara ia lá que também não presta, só para se aproveitar dela. E ela está lá, vou pegar minha água para minha casa, sem ninguém para encher minha paciência. Daqui a pouco ela olha no homem, meu Deus. E pela roupa, judeu, maldito. Porque os samaritanos odiavam os judeus, por questão de religião, religiosidade. Porque o judeu se sentia superior ao samaritano. O samaritano fazia adoração mista de outros deuses também, e o Deus de Israel, o nosso Deus. E o judeu não aceita isso, estava errado, beleza. Mas tinha essa questão. Quando chega lá, nem olha para a cara de Jesus, Jesus não existe para ela. E Jesus puxa um assunto com ela. Homem não fala com mulher sozinho. Mas Jesus mexe com ela, para ela poder mostrar a raiva dela, explodir. E ela meio que estava explodida com Jesus. E Jesus, calma, se você soubesse quem fala contigo, você que me pedia água, você quer pedir água para mim? Esse cara está louco, esse cara não está nem com corda para jogar no poço, porque Jesus pediu água para ela. E ela falou: vai pedir água para mim? Você é judeu? Tem vergonha na tua cara? A gente não se fala, nosso povo nem se gosta. E Jesus fala: calma, se você soubesse quem está falando contigo, você que pedir água para mim.
Aí esse cara ou é maluco, ou ele está falando outro tipo de linguagem. E ela fala assim, mas você não tem corda para jogar? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que criou esse poço. Ou seja, o poço é o tempo de Jacó, o terceiro patriarca. E ele vai numa conversa, ela vai abrir o coração, e ele fala assim, olha, a água que eu te der para beber, você vai beber e não vai sentir mais sede. E aí ela começa a entender que Jesus já não está falando só daqui, ele está falando do céu, de coisas espirituais. E fazia muito tempo que alguém não falava uma coisa espiritual para ela. Olha só, as pessoas só falam coisa carnal com aquela mulher. Então ela ficou sensível a ouvir. Opa, esse cara não está falando de se deitar comigo, de ter um momento comigo. Ele está falando de coisas. Ela, vem cá, mas como assim? Ele fala assim, faz o seguinte, você vai na tua casa e chama teu marido para a gente conversar. Ela, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus vem com a carteira final e fala, realmente você tem 5 e o que você tem é seu. Revelou, pum. Ali ela já entendeu que era profeta, que era um homem de Deus. Ela só não sabia que nível era. Ou seja, uma mulher que passou a vida toda ouvindo sobre as histórias de Deus, do seu Deus, do seu amor. Mas porque teve uma vida muito difícil, por escolhas dela, por situações horríveis que ela passou, que às vezes não foi que ela escolheu, passou. Mas quando volta a falar da palavra, acende uma luz dentro da gente, porque o ser humano é muito sensível à palavra de Deus. Por mais que você esteja afastado, a pessoa afastada, quando você fala da maneira correta, você toca correto, o coração da pessoa se acende. Opa, está falando de Deus aqui. Aquela mulher, ela se torna uma missionária. Ela vai lá e fala para o povo, olha povo, eu vi um homem que falou tudo da minha vida, falou isso, falou aquilo, falou aquilo outro. Todo mundo se fala, você, vamos lá ver que cara é esse. Do jeito que ela estava falando, ela, pode ver, uma mulher que não tinha prestígio, ela conseguiu fazer com que os homens saíssem da cidade e fossem até o campo. Tu imagina o que ela estava sentindo. E depois o pessoal fala, não é mais por você o que você fala, mas pelo que a gente está vendo, que esse homem é profeta. Ou seja, temos que saber tocar nas pessoas, para que as pessoas possam voltar a sentir. Eu estou falando o seguinte, porque nós temos que ser agentes disso, evangelização. E evangelização não é só estar no ponto da rua entregando folhetim, não. Essa é a evangelização clássica, que às vezes nem dá certo, mas a evangelização de um café da manhã, em casa, tratando todo mundo bem. Uma evangelização de você lá com a pessoa que você conhece na sua rua, falando direito com o pessoal, conversando, sentindo, ouvindo, não se sentindo melhor que ninguém, porque uma coisa que acontece é, o crente não pode se sentir melhor do que quem não conhece. Estamos aqui pela misericórdia, é graça, não foi mérito. Quando a gente acha que é mérito, acabou, não tem mérito nenhum. Eu estou aqui pela misericórdia e eu tenho que estar feliz por isso. Tu imagina, tu está num lugar que não é para você estar, mas por misericórdia, por amor tu está, então tu tem que estar feliz. Não me convidaram para uma festa maravilhosa, mas alguém falou assim, não, eu vou te colocar aqui, então aproveita a festa. Aproveita essa festa, bastante. Não fica pensando que você tem um convite melhor que o outro, não, ó, meu convite é prêmio, eu tenho aqui, não, todo mundo igual. E que nós possamos entender o seguinte, quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz na igreja, ao vencedor, dar-lhe um maná escondido. Foi daí que havia a revelação da mensagem. Um maná escondido. Deus colocou na verdade, Deus colocou na cabeça de Moisés, para que na arca da aliança tivessem 3 utensílios. A placa com os 10 mandamentos. Tivesse a vara de Arão que floresceu, representando o seu ministério, o sacerdócio, e também o maná, o pote de maná, representando a provisão de Deus. E aqui está falando o seguinte, ao vencedor, o que venceu, que passar por tudo isso, eu vou dar um maná escondido. É aquela provisão que você não esperava, que você não sabia. É aquela situação que você pensou, está tudo terminado, acabou, não tem mais saída. E lá vem Deus te dando um maná escondido. Aquela bênção da provisão. Aquilo que caía no deserto, quando todo mundo pensou que ia morrer de fome. E daqui a pouco está caindo maná. E eles falaram, o que é isso? É a comida que Deus te dá. Sabe por quê? Porque o cara que cuida de você,
Deus que cuida de você. O Senhor, Ele não dorme, nem pisca. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. E o maná vai cair, o que você precisa vai cair na tua frente, na tua mesa, no momento certo. Glória a Deus. Seja comida, seja bebida, seja paz, seja o que for que você precisa de verdade. O maná esconde Deus só prepara para você. E guarda a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra. Eu agradeço pela oportunidade de conversar com você. Glória, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Quando você quer conhecer Jesus, você pode ver do jeito que você está. Mas depois que você passa a conhecer quem é Jesus, aí Jesus transforma. Aleluia. Em nome de Jesus.